projeto de lei que pode mudar o cenário trabalhista no Brasil promete agitar os corredores políticos nos próximos dias. O projeto de lei 4330, que regulamenta a terceirização, tramita no Congresso já há 11 anos. O projeto não pode ficar mais 11 anos, ninguém aguenta mais 11 anos. Tem muita coisa para rolar, tem Senado, a presidenta vai avaliar se chegar lá, se veta ou não, é muita água para rolar. E causou muito desconforto para o governo e para algumas centrais sindicais. Muito barulho por pouca coisa, né? É muito mais uma disputa do ponto de vista de contribuição sindical, muito mais uma disputa, né, de base sindical. A maior polêmica é a contratação de serviços terceirizados para a chamada atividade fim. Os trabalhadores terceirizados teriam todas as obrigações trabalhistas, como salários, horas extras, 13º, férias, pagos pela empresa terceirizadora de mão de obra. Mas a empresa que a contratou fica com a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento dessas obrigações e também de recolher os tributos federais. A representação sindical passaria a ser do sindicato da empresa para a qual o trabalhador presta efetivamente os serviços. Empresas públicas e administração direta ficaram de fora. Isso impede que as empresas públicas brasileiras concorram em igualdade de condições com as empresas privadas. O governo, o PT e a CUT argumentam que a lei, se aprovada, pode provocar a precarização do trabalho. Tem um ponto da matéria que nós somos radicalmente contra, que é quando abre a possibilidade de terceirizar qualquer atividade no Brasil. Aí nisso nós não temos como abrir mão. O que nós não queremos é que as empresas passem a utilizar quase que mão de obra escrava, como no final do século passado. Nós não queremos mais. Porque a conquista que nós temos aqui foi com muita luta. Para os empresários centrais com a força sindical, a legislação pode gerar mais formalização e empregos. Se nós conseguirmos baixar o custo de cada trabalhador brasileiro, nós vamos abrir uma oportunidade para aumentarmos os empregos no Brasil. Principalmente uma especialização do mercado de trabalho, que isso o Brasil precisa e muito, em todos os setores, não só do varejo. Atualmente, por imposição de uma súmula do TST, só é permitido terceirizar as atividades meio, como, por exemplo, pessoal de limpeza, recepção, telefonia, segurança e informática. Segundo o DIEESE, há quase 13 milhões de trabalhadores terceirizados que prestam serviços para quase 800 mil empresas no Brasil. Isso representa um universo de mais de 30% dos trabalhadores que têm carteira assinada. Mas, segundo a mesma fonte, o trabalhador terceirizado tem maior rotatividade no mercado. Permanece 2 anos e meio a menos no emprego do que o trabalhador contratado e tem uma jornada de 3 horas semanais a mais, com um salário menor do que o do seletista. O que está se discutindo nesse projeto de lei é regulamentar uma coisa que já existe no Brasil. Para esses milhões de trabalhadores terceirizados, para eles vai significar segurança no emprego, segurança do recolhimento do seu fundo de garantia e igualdade de direitos em relação a coisas fundamentais, ambientes de refeitório, ambulatório ou transporte. Uma sondagem feita no ano passado pela Confederação Nacional da Indústria constatou que mais de 2/3 das indústrias brasileiras contrataram serviços de terceirizados nos últimos 3 anos. Para elas, o ganho de tempo e a redução de custos são as principais razões para terceirizar. Ainda segundo a pesquisa da CNI, sem a terceirização, mais de metade das empresas seriam afetadas negativamente e perderiam competitividade. O texto do projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Está agora no Senado, onde já começa a sofrer resistências e pode passar por alterações. Depois terá de retornar à Câmara para que os deputados decidam se aceitam ou não as mudanças eventualmente propostas pelo Senado na matéria. Para falar sobre o assunto, o Canal Livre recebe o sociólogo e professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, José Pastore. Boa noite, e para entrevistar o professor José Pastore, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre hoje os jornalistas Fernando Mitre, Eduardo Oineg e Rafael Colombo. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Olha, eu acompanhei muito de perto a discussão sobre esse projeto e fiquei com a impressão de que tem muita gente dando palpite sobre algo que não conhece, algo que não leu e que não foi votado nem aprovado pela Câmara dos Deputados. Eu queria a opinião do senhor sobre isso. Começo com a questão.
provoca mesmo precarização? Aonde está isso no texto que eu não consegui encontrar? Eu acho que você não é o único que não conseguiu encontrar. Eu também tentei encontrar onde é que está precarizando e não achei, não. Ao contrário, esse projeto de lei, ele não só garante as proteções básicas para os trabalhadores, como ele amplia. Ele tem proteções ali estabelecidas que nem fazem parte da CLT hoje. São novas. Por exemplo, o trabalhador terceirizado, quando ele estiver trabalhando no recinto da contratante, ele vai se alimentar no restaurante da contratante. CLT não garante isso. Nem a súmula do TST garante isso. Se ele se acidentar no local da contratante, ele vai ser atendido no ambulatório, na ambulância da contratante. A CLT não estabelece isso. Se a empresa contratante possui um ônibus para transportar os seus empregados, os trabalhadores da terceirizada serão transportados no mesmo ônibus. Se eles precisarem de treinamento para poder bem se adaptar ao trabalho da contratante, esse treinamento será oferecido pela contratante. Se a empresa a qual eles pertencem tiver algum problema econômico, que vai entrar numa inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias, esse projeto prevê a criação de um fundo de emergência para atender isso e ele nunca, jamais será prejudicado. Então, há muita coisa nesse projeto aí que é, de fato, uma ampliação das proteções e dos direitos. Eu não sei se nós podemos chamar isso de precarização. Eu acho que é o contrário, é a desprecarização. É isso que eu ia perguntar. Quer dizer que nós podemos dizer que, por esse projeto, o trabalhador terá toda a proteção que a CLT hoje lhe dá, mais alguma coisa. Mais alguma coisa, não, mais muita coisa. Mais muita coisa. Coisas importantíssimas, como é a proteção da saúde, alimentação adequada. Eu visitei muitas empresas já, Mitre, que estavam cumprindo exatamente o que diz a súmula 331, só pode terceirizar atividade meio. Elas estavam terceirizando a atividade meio, estavam certinhas, de acordo com a súmula. Mas eu via que o empregado da terceirizada, na hora do almoço, estava sentado na sarjeta, comendo uma marmita fria, debaixo de sol, enquanto os empregados da contratante estavam num restaurante de ar-condicionado comendo uma boa refeição. É um absurdo uma coisa dessa. A súmula não tem força para poder corrigir isto. Esse projeto de lei terá essa força. É claro que ele não resolve tudo. Mas só para o telespectador entender, esta súmula é a súmula 331. Essa é a súmula 331. Ela não permite a terceirização da chamada atividade fim. Só atividade meio. Só meio. Mas ela também não dá nenhuma proteção adicional aos trabalhadores. Ela não garante nenhuma proteção. Então é um passo, eu vejo isso um passo importante. É claro, nós estamos aqui conversando e dá a impressão para o telespectador que a lei vai resolver tudo. É lógico que uma lei não vai resolver tudo. Mas o marco legal é importante para a própria justiça poder agir com mais força. Com a súmula, ela não pode obrigar uma empresa, por exemplo, a aceitar o trabalhador da terceirizada no seu restaurante. Com a lei, ela será obrigada. Agora, professor, o Panunzio começou falando que as pessoas estão comentando algo que não leram, ou leram de orelhada e não entenderam. Mas vamos imaginar que o senhor esteja falando sobre a lei. Mas a gente está falando sobre um projeto que foi aprovado na Câmara, vai para o Senado, onde, como a apresentação mostrou, ele vai enfrentar muita resistência. E a disposição da presidente Dilma, pelo que ela tem falado, até do presidente Lula, é frontalmente contra. O PT é contra e tal. Esse texto que a gente está discutindo, será que ele fica em pé? Ou a gente vai voltar aqui para discutir de novo depois do Senado, depois da lei? O que a tua sensação e a tua experiência com mudanças na lei diz a respeito disso? Eneg, no campo político você tem muito mais experiência do que eu. Eu não sou capaz de dizer o que vai acontecer politicamente. Mas realmente nós temos muita resistência em relação a esse projeto. Uma resistência, no meu entender, infundada, pelo menos
pela razão que é declarada. A razão declarada de que isso vai piorar, vai precarizar mais, não procede, não tem o menor fundamento. Mas esse é o argumento da resistência. Esse é o argumento da resistência. E a razão não declarada? O senhor acha que tem por trás, por exemplo, da resistência da CUT, o recolhimento de imposto sindical, a possibilidade de que isso saia do controle da central, por exemplo? O senhor acha que por trás dessa resistência tão enfática, mesmo sem conhecer o projeto, como o Panunzio disse, pode estar por trás o medo de perder esse dinheiro, por exemplo? Rafael, eu vi aqui na abertura do programa essa hipótese de que a razão real estaria na eventual perda de poder político sindical e poder econômico sindical, não é? Isso pode estar por trás. Mas é outra falácia, né, professor? Isso vai acontecer? Tanto que, eu acho que não, acho que o bolo é o mesmo, o bolo da contribuição sindical é o mesmo. O trabalhador está nessa empresa, se por acaso ele vai para outra empresa, ele vai pagar a contribuição sindical também, porque a nossa legislação, ela obriga a descontar um dia de salário por ano dos empregados, mesmo quando eles não são filiados aos sindicatos. É uma lei esdrúxula, mas é assim. Então, o bolo da contribuição sindical permanecerá o mesmo. Agora, talvez a fatia que me compete seja um pouco reduzida. Aí é que surge, então, esta hipótese de que a razão real estaria numa luta por poder político. Mas, professor, eu vi no artigo, se não me engano, no artigo 8º da lei, que está escrito lá que o trabalhador terceirizado, ele terá direito de ser representado pelo sindicato da empresa contratante. Ou seja, uma empresa de jornalismo aqui, como a TV Bandeirantes, se contratar um jornalista terceirizado, ele vai ter direito à convenção coletiva do sindicato de jornalistas. Não tem nenhuma grande mudança, como dizem aí CUT, PT, essa coisa toda. Eu tenho a impressão, Fábio, que esse foi um dispositivo introduzido para amenizar este problema, para atenuar este problema. Porque como é que ele funcionaria? Para a mesma categoria econômica, o sindicato da empresa contratante, dos empregados da contratante, queria negociar pelos empregados da contratada, não é isso? Ao negociar pelos empregados da contratada, eu, como sindicato da contratante, vou querer receber alguma coisa pelos meus serviços de negociação. O que significa aquela chamada contribuição negocial ou assistencial terá que vir para mim. E quem sabe também eu consiga trazer alguma outra contribuição por algum outro serviço jurídico, por exemplo, que eu venha prestar para os empregados da contratada. Então eu acredito que esse artigo foi colocado exatamente com uma forma de você atenuar um pouco uma eventual perda de contribuição e de poder político. Mas, professor, tem um artigo na CLT, o artigo 9º, se não me engano, acho que é o artigo 9º mesmo, que anula, que prevê anular qualquer ação nas relações trabalhistas que possam ser fraudadas, Então, isso garante a proteção da CLT, seja qual for o conteúdo dessa nova lei, porque o artigo 9º da CLT está lá. Ele não foi revogado. Não foi revogado. Nada da CLT foi revogado para a terceirização. Mas aí é a minha pergunta. Isso não seria um fator suficiente para tranquilizar quem está preocupado com esse projeto? Deveria ser. Eu acho que numa linguagem franca, transparente, a colocação destas questões que nós estamos pondo aqui na mesa deveria acabar com essa discussão de precariza, não precariza. Isso aqui é uma coisa absolutamente secundária e não tem fundamento em relação àquilo que o projeto propõe. O projeto não é perfeito, Mitre, tem seus problemas também. Claro. E o Senado precisa corrigir esses problemas. Isso vai passar no Senado, vai ser muito discutido e essa resistência toda vai aparecer lá. É até difícil apostar se no final da história nós teremos uma mudança de legislação. Substantiva. Agora, a precarização, que é a palavra que estão usando, o senhor falou, não tem fundamento, mas tem uma grande intenção ao usar a palavra precarização. Quando havia discussão sobre privatização, se usava a palavra desnacionalização como um sinônimo, como forma de piorar a qualidade da discussão. Então, ao falar informalidade, aumento da informalidade, aumento da precarização, quem está ouvindo e não entende muito já fica assustado, fala, não pode melhorar. Até porque no Brasil, nem sempre tudo que muda é para melhor. Então fica a percepção de que essa precarização... Como é que desmonta a impressão de que, pelo menos os que têm carteira assinada e forem trabalhar eventualmente como um terceirizado, eles não vão perder? Se ele mudar o regime, entendeu? Se ele parar de trabalhar com carteira assinada e passar a trabalhar como um terceirizado para uma outra empresa.
Como é que a gente mostra que eles não vão perder? Eneg, eu acho que você começa a desmontar isto com isso que nós estamos fazendo aqui nesta mesa, esclarecendo exatamente o que está nesse projeto de lei. Eu acho que toda a imprensa tem um papel importantíssimo em prestar essas informações à população, porque a população está assustada. Vamos terceirizar, vamos precarizar, vou ficar desempregado, não tenho mais férias, não tenho mais 13º. São coisas apavorantes que não tem nada a ver com este projeto. Mas tem uma informalidade, é exatamente o contrário. É o contrário. É o contrário. Esse projeto, se aprovado, ele vai acabar. Claro, ele vai acabar com a informalidade, ou vai reduzir muito a informalidade. É porque ele é tão penalizante em cima de quem praticar a informalidade, que acho que vai precisar ter muita coragem para poder praticar a informalidade.